Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia na graça. Bom dia na paz do Senhor. E como diz o Matuto, cá estou no meu cantinho de Deus, na minha casa, no meu recinto onde o Senhor habita. O Senhor não é um lugar. O Senhor, ele é um ser. Porém, Ele habita em santidade, em ti, dentro de ti. Por isso que o teu corpo deve ser santo, um lugar de santidade. Um lugar não dado à promiscuidade sexual, à sensualidade. Um lugar de paz. A tua alma e o teu corpo deve se purificar, o teu espírito. A minha reflexão, eu estava pensando ali em Davi. Davi se deu ao pecado da carne, se deu ao pecado do adultério, da prostituição. Ele desejou algo que não era seu, ele se deixou levar pelo desejo sexual da carne quando ele olhou da sua varanda para Betseba, mulher bonita, e ele desejou, e ele era um rei, e deu ordem. E ela veio e foi cometido o adultério. Ele desejou o que não era seu. Quando ele disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu, cria em mim, ele clamou, ele disse, Senhor, cria em mim um espírito, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Reto é justiça. E todos sabem de toda a sua história. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele alcançou graça, perdão, misericórdia. Mas o pecado de Davi foi sentenciado por Deus. Ele disse, não se afasta da tua casa a espada. E Davi pagou o preço. Foi cruel entre seus filhos, dentro da sua casa, a espada, a morte, a desavença. Não porque Deus quis castigar, mas Deus quis fazer justiça. Quando ele disse, renova em mim um espírito reto. Davi aceitou a sentença do Senhor. A Bíblia não fala assim que ele reclamou, botou Deus num canto de parede, mas ele aceitou. Davi passou todo o resto da sua vida pagando o preço, vendo coisas terríveis dentro da sua família acontecer, da sua casa. E eu creio que foi muito cruel a sentença dele, porque Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele tinha que se fazer nele a justiça de Deus. E Deus quem determina todas as coisas, não somos nós. Muitas e muitas vezes, quando acontece algo de injustiça comigo, eu entrego nas mãos de Deus, porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Porque Deus, ele se torna vingador quando ele faz a justiça dele. Mas não a justiça determinada por mim, por Deus. Mas aquela justiça que vem, ela também traz sobre si uma responsabilidade também para você. Quando Deus se levanta em teu favor, ele também te dá sentenças.
E você não pode murmurar, você tem que aceitar a vontade do Senhor, porque Deus amava Davi. Mas Deus amava Urias. Urias era um servo de Davi, o seu rei. Davi era o rei de Urias. E ele foi obediente. Deus manda dar honra a quem tem honra. Ele honrou a Davi. Ele dava honra, mas dele, acima de tudo, eu creio que Deus dava a honra também a Urias, porque Urias, assim como ele temia a Davi, porque Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, fazia justiça, errou, pecou. Mas cuidado, a gente sabemos que nós somos pecadores, mas nossos pecados, eles têm um peso, uma medida. E Urias foi morto. E Davi teve que pagar um alto preço, preço pelo adultério e pelo assassinato de Urias, que também era um servo de Deus, amado do Senhor. Porém, Deus honrou a sua promessa com Davi. Lhe deu todo um reinado. Mas também veio a sentença do Senhor. A espada não saiu da casa de Davi. Portanto, gente, nós temos, quando ele disse assim, ele chamou Deus para habitar nele, criar nele um coração puro, um espírito reto. Nós temos que santificar a nossa vida, mortificar a nossa carne, renunciar aos desejos da carne. A maior cobiça vem pelos olhos. Davi, pelos olhos, desejou o que não era dele. Ele se apossou do que não era seu, ele ambiciou aquela mulher. Pela sua beleza, pela sua formatura, você, mulher, não use de sensualidade, não use da beleza que o Senhor te deu, da formosura que o Senhor te deu, para encantar, provocar pecado nos outros, porque o homem por si só, ele já tem dentro de si a semente do pecado. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele deu a você e a mim discernimento, sabedoria. Use dela, não só tenha. Salomão foi o homem mais sábio, mas ele não usou 100% da sua sabedoria, porque no final ele deixou a carne como pai prevalecer. Ele se apaixonou por muitas mulheres, carne, sexo, e ele se entregou a festas, movido à bebida, ele tinha muitas mulheres, ele se deu ao sexo, à carne. O desejo de Salomão era o sexo. E ele, pelo desejo da carne, ele adorou outros deuses, ele construiu. A rainha de Sabá tinha os seus deuses. E ele se rendeu a esses deuses, mandou construir até templos para se adorar. No que ele mandou construir, ele também se prostrou diante de outros deuses. E hoje você não se dobre diante do pecado, porque o pecado é o Deus o Deus com minúsculo, é o Deus do pecado. O diabo, ele provoca, ele usa teu corpo, ele usa, mulher, a tua formosura muitas vezes em sensualidade, né? A lascívia, o desejo. Domine, peça a Deus, ao Espírito Santo de Deus, é fruto dele, o domínio próprio, se renda a Deus.
à vontade, se dobre, diga: Deus, que morra o meu eu tenho assim, eu tenho esse espinho na carne, como Paulo disse. Todo mundo tem, mas renuncie, porque é bíblico, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que resistir ao diabo, não dá lugar a ele. Entende isso? Você tem que dizer não. Tem uma música daquele cantor, acho que é Thales Roberto. Mas todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem e tenta. Aí ele diz: eu prefiro Deus, eu prefiro ser amigo de Deus. Né? Você renuncia o pecado todo dia, como ele diz. Todo dia o pecado vem na música, na vida dele. Mas cante e diga: o pecado vem e todo dia eu renuncio. Eu prefiro Deus, eu prefiro ser amigo de Deus. Tão lindo quando a Bíblia diz assim que Noé, pecador. Noé, Enoque andava com Deus, era amigo de Deus. Abraão, eita glória, Abraão, pai na fé, amigo de Deus. Glória a Deus. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós podemos resistir. Coisa boa é agradar a Deus, é ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. Blindado, blindado. E querendo fazer a tua parte, porque você faz as suas escolhas. O mundo está perdido. Hoje o mundo jaz no maligno. Eu sempre digo: eu não tenho filho para o mundo, eu tenho filho para Deus. Eu tenho família para Deus, eu trabalho para Deus. Deus me deu um trabalho, um ganha-pão, um trabalho. Mas consagre a Deus, faça aquilo para Deus, para a glória de Deus. Porque o teu suprir vem de Deus. Se tu fizeres isso, quando tu chegar no tempo da dificuldade, que vinha o tempo em que Davi também disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Gente, é tão profunda a palavra de Deus. Deus é fiel, as suas promessas se cumprem. Agora, as pessoas dizem que amam a Deus da boca para fora. As pessoas não querem obedecer a Deus, porque quem obedece a Deus renuncia o pecado. O amigo te chama: vamos ali, vamos tomar uma. Vamos ali, rapaz, um homem casado ou solteiro. O solteiro também, quando ele se dá um bar, ele vai para um lugar onde ele vai beber, se embriagar. A bebida toma conta da mente do homem, vem o pecado, vem. Não tem por onde, vem sim. Vocês já prestaram atenção que todo ritual satânico, ele tem bebida, tem sacrifício de sangue de animais. Mas eu tenho um que fez o sacrifício de sangue, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo. Jesus Cristo, Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi sacrifício de animal da terra que lavou o pecado da humanidade. Foi Jesus, ele derramou seu sangue lá na cruz para morrer pelo meu pecado e pelo seu. Já pagou o alto preço lá na cruz. Não foi qualquer um, não. Não foi Barrabás, não foi igual aquele. Foi o Cordeiro de Deus, aquele que veio com propósito e cumpriu. Ele disse: Pai, está tudo consumado. Ele disse: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Tinha que se cumprir o propósito, o derramamento daquele sangue, aleluia. Glória a Deus, aquele sangue puro, imaculado, pelo teu pecado e pelo meu. Ele derramou,
E se você não fizer as escolhas certas, as renúncias, para você o sacrifício foi em vão, mas para aquele que adorar, que amar a Deus em obediência, conhecer a Deus, todo mundo conhece, o diabo conheceu, o diabo conhece a Bíblia, o diabo é crente, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Então creia na verdade pura e genuína de Jesus. Isso é a mensagem do dia. Pense que Davi pagou também o preço. Não foi bom para ele ver a morte dentro da sua casa, a espada, seus próprios filhos, um matando os outros. Abimon, ele estrupou a própria irmã, filhos de Davi, irmãos só de esposas diferentes, mas filhos de Davi, estrupo, morte sangrenta. Absalão, ele vingou a irmã com sangue, derramando o sangue do próprio irmão. Não da mesma mãe, mas do mesmo pai, a espada. E Davi viu aquilo, eu creio que ele não se revoltou com Deus. Talvez naquela hora, quem sabe, na cama rolando no seu pensamento, Davi pensou no que fez com Urias, seu servo fiel, servo de Deus e servo dele, servo fiel. E ele disse, eu estou pagando o preço do meu pecado. E ele levou aquilo como uma sentença, se vestiu de saco, pediu a Deus para criar nele um coração puro, puro, e um espírito reto de justiça. Aleluia! Assim somos nós, nossa vida deve ser entregue ao Senhor. Não se engane, Jesus já pagou o alto preço. Ele é o Salvador da humanidade. Para aquele que aceita e obedece a sua palavra, tem que ter obediência, porque agora a escolha é sua. Amém? Escolha o melhor. Escolha servir a Deus. Assim como Davi, diga assim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito de obediência, de temor. O temor é o princípio da sabedoria. Peça sabedoria, peça discernimento e obedeça. Vem o discernimento, vem a sabedoria, mas a escolha é sua e é minha. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Por toda a tua vida, que o Senhor te abençoe. O Senhor guie os teus passos. Anda nas veredas da justiça por amor do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.